Fala galera, beleza? Vamos aqui para a nossa última aula do nosso semestre letivo, né? Depois a gente vai entrar nas revisões, que são um pouco mais à parte, tá? Então a gente vai trabalhar com uma aula de exercícios para trabalhar os últimos dois conteúdos que a gente viu, né? De eletrólise e equilíbrio de solubilidade. São 4 exercícios, né? Os 2 primeiros são um pouco mais longos e difíceis, e os 2 últimos são um pouco mais curtos e diretos, tá bom? Então, no primeiro exercício, ele até dá uma imagenzinha aqui que eu deixei bem pequena, mas eu deixei uma lista com os exercícios sem esse gabarito aqui, primeiro só a lista, né, como eu sempre faço, para que vocês possam treinar depois. E aí lá essa imagem está um pouco maior. Mas aquela não é muito importante para a gente, tá? Ela só explica como é que se dá o processo de salmoura, que a gente vai ver aqui no enunciado, como que ele se dá na vida real, né? E falar na célula da eletrólise sai o X e o Y, e no evaporador o Z, entende? Mas não é muito importante pra gente. Então o que ele fala? Que fala que no processo industrial da salmoura, que é uma solução, né, aquosa com uma alta concentração de sal de cozinha, que é o NaCl, ela é purificada e depois dessa purificação ela passa por um processo de eletrólise. Tá? Isso que acontece de fato quando, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eles pegam aquelas bacias cheias de água do mar e colocam no maquinário industrial para poder produzir os compostos que a gente vai ter que descobrir aqui no exercício. Tá? Aí ele vai falar, nesse processo ilustrado pela essa figura aqui, formam-se 3 produtos de maior valor agregado. Então quer dizer que tem produtos secundários, só que eles não são importantes para a gente. A gente só vai se importar com esses 3, que são gases, o X e o Y, e o Z é um composto iônico. Tá? E dentre esses gases, o X é o que tem a menor massa e o Y vai ter um odor característico. Tá? Então, provavelmente esse Y é uma coisa que fede, tá? Ou tem um cheiro doce, uma coisa assim. Tá? E ele pede 2 coisas. Ele pede para a gente apresentar as fórmulas do X e do Z. Então ele não pede do Y, mas acaba que a gente determina quem é por exclusão, tá bom? E depois de determinar quem é a fórmula de quem, ele pede o número de mols do Y produzidos a partir de uma certa quantidade de salmoura, tá? Que tem 65% em massa de sal, né, do NaCl, e 80% de rendimento. Bom, então vamos primeiro para a primeira parte, que é determinar as fórmulas químicas do X e do Z. Como eles são produtos da eletrólise, então a gente vai fazer a eletrólise propriamente dita, e a partir dos produtos que a gente vai encontrar nessa eletrólise, a gente vai conseguir determinar quem que é o X, quem é o Z e quem que é o Y, tá bom? Como é uma eletrólise aquosa, porque ele fala que a salmoura é uma solução aquosa, a gente tem que tomar aquele cuidado com a tabela de reatividade, para saber quem de fato vai reagir no ânodo e no cátodo, porque tem uma competição pelos íons, tá bom? Entre os íons. Então eu separei aqui, o ânodo é onde ocorre a oxidação e para a eletrólise é o polo positivo, tá? Se é onde ocorre a oxidação, vão estar os compostos negativos nele, tá? Claro que alguns compostos positivos e neutros podem entrar, mas geralmente são compostos negativos, tá? Como é uma solução aquosa, a gente tem que lembrar que em toda eletrólise aquosa a gente vai ter interferência da água, que pode ser representada pelo H+, e o H-, tá? Então, nesse caso, no ânodo, vai ser o OH- que vai competir com o outro ânion, que é o Cl-, o íon cloreto, tá? Que vem do NaCl, que está muito presente nessa salmoura, tá? Entre o Cl- e o OH-, pela tabela de reatividade, a gente sabe que quem ganha é o cloro, porque o cloro está à direita na nossa tabela, tá? Porque tem que lembrar, na nossa tabela de reatividade, do menos reativo ao mais reativo, a gente vai ter os compostos oxigenados e o flúor menos, o fluoreto, depois vai ter a água, depois vai ter os outros compostos não oxigenados, o Cl-, Br-, o sulfeto e por assim vai, tá? Então, como o cloro está à direita na nossa tabela, ele vai ter uma reatividade maior, tá? Agora, no cátodo é onde ocorre a redução e o polo negativo da eletrólise, tá? Se é onde ocorre a redução, geralmente vão reagir os íons positivos, os cátions.
Para a água, a parte positiva dela é o H+. E no sal, no NaCl, a parte positiva é o íon sódio, tá? O Na+. Eita, que eu coloquei aqui H3+, né? Mas é só H+, beleza? Nem sei porque que eu errei isso. Enfim. Então a gente vai ter uma competição entre o Na+ e o H+. Pela tabela de atividade, a gente sabe que o H+, ele está no meio. E o Na+, ele está à esquerda. Por que ele está na esquerda? Porque agora, na tabela de redução, como é que se dá, né, esse crescimento da reatividade? Primeiro, a gente vai ter os íons da família 1A, 2A e o alumínio, tá? Que são os compostos menos eletronegativos. Então, eles querem mais oxidar mesmo, tá? Eles não vão querer reduzir. Depois deles, a gente vai ter a água, representada pelo H+, e depois os outros metais, tá? Principalmente. E principalmente os metais nobres. Ouro, prata, paládio e... esqueci o outro. Platina, tá? Então, beleza. 1A, 2A, alumínio, água e os outros compostos. Então, entre o sódio, que está a família 1A, e a água, representada pelo H+, o H+ está à direita. Então, ele ganha, tá bom? Então, no ânodo, a gente vai ter uma reação do cloro, de oxidação, e no cátodo, uma reação de redução do H+, que foi o que eu escrevi aqui. A redução do ânodo, né, o Cl-, ele vai liberar esse elétron e virar o Cl0, que não existe sozinho, né? A gente não pode ter o cloro sozinho. Então, a gente vai ter que ter um dicloro, né, 2 cloros se juntando para formar o gás cloro, Cl2, liberando assim, como cada um libera um elétron, ao todo a gente vai estar liberando 2 elétrons. Agora, no cátodo, onde ocorre a redução, a gente vai ter a redução do H+. Então, o H+, ele vai para o estado zero, para o estado neutro. Então, ele vai precisar de um elétron. Só que o H+, virando H sozinho, também não existe. Precisa existir um dihidrogênio, que é o H2, o gás hidrogênio. Então, como cada hidrogênio precisa de um elétron, 2 hidrogênios vão precisar de 2 elétrons, formando o H2. Então, como a gente tem 2 elétrons, tanto no cátodo quanto no ânodo, em lados separados, porque são processos diferentes, a gente tem que a nossa global ela vai ser a soma simples disso. A gente não vai precisar fazer nenhuma manipulação matemática, tá? Então, somando a reação do ânodo com a do cátodo, a gente vai ter que a nossa reação final é 2H+, mais 2Cl-, gerando H2 e Cl2. Beleza? Esses são os nossos gases, tá? Então, um vai ser o X e o outro vai ser o Y. Como ele fala que o X é o de menor massa, então esse X vai ter que ser o H2. Porque a gente tem que lembrar que a massa molar do H2, cada hidrogênio, ele tem massa molar igual a 2, tá? Que é um próton e um nêutron. Tendo massa molar igual a 2, quando tem 2 hidrogênios, então a gente vai ter uma massa molar do gás igual a 4 gramas por mol. Enquanto que o cloro ele tem uma massa molar de 35,5, mais ou menos. Então, quando a gente tem 2 cloros, a gente vai ter uma massa molar de 71 gramas por mol. Então, entre 4 e 71, o 4 é obviamente menor. Então, se ele é menor, ele vai ter que ser o X. E além, o gás cloro ele tem um cheiro bem específico, que tipo, eu não lembro agora a palavra que descreve esse cheiro, mas é um cheiro muito ruim, tá? Até mesmo quando a gente mexe com a água sanitária, tem aquele cheiro bem característico, né? É uma coisa naquele meio, tá? Parecida com isso, tá? E o gás cloro ele é bastante tóxico, tá? Se não me engano, ele estava até envolvido no gás mostarda utilizado em uma das guerras. Então, beleza, a gente determinou o X e o Y. Agora, o Z, quem que vai ser? É um composto iônico. Bom, a água, apesar de ter H+ e OH-, não é um composto iônico, tem uma ligação uma ligação covalente. Então, a única coisa que sobra no nosso meio é o Na+. Então, a gente tem que lembrar, a gente consumiu o H+ do meio. Então, a gente está tornando meio que básico. Então, a gente está tendo uma sobra desse OH-. Quando a gente tem Na+ e OH- no meio, é como se eles estivessem juntos, tá? Por mais que a gente saiba que eles não se juntem, porque toda ligação iônica, quando a gente coloca em água, ela dissocia. Então, mesmo que dissocie,
a gente encontra no nosso meio Na+, e OH-. Tá? Se eu pegar essa água e desidratar no sistema, tirar toda essa água, ainda assim vai sobrar Na+, e OH-, que vai formar o meu composto iônico do NaOH, o hidróxido de sódio, tá bom? Então, no final, né, depois dessa eletrólise, é como se eu tivesse um sistema que eu peguei NaOH sólido e coloquei na água e dissolvi, tá? Por isso que eu posso falar que o Z é NaOH, tá bom? Por mais que ele esteja separado, né? Mas é um composto iônico que ainda assim existe, só que na sua forma aquosa dissociada. Perfeito? Então a gente fez a primeira parte, que era o mais importante para a gente, porque trabalha com eletrólise aquosa. Mas tem a segunda parte, que é uma parte mais de estequiométrica, uma parte mais de estequiometria, tá? Bom, ele fala que a gente tem 360 kg de salmoura e que a salmoura, como é uma solução de alta concentração do NaCl, ela vai ter 65% da sua massa equivalente à massa do sal. Então, nesses 360 quilos, 65% dele é proveniente do sal, tá bom? E depois que a gente faz essa eletrólise, a gente percebe que tem um rendimento de 80%. Então, se ele tinha 10 mols para reagir, somente 8 reagem de fato, produzindo o que eu queria, tá bom? Então, ao todo, no final, qual que vai ser o número de mols do cloro gasoso que é liberado, que é o composto Y? Então, beleza, vamos primeiro determinar qual que é a massa do nosso reagente, que é o NaCl. Bom, 365 kg vezes 65% me dá um valor total de 234 kg, tá? Como eu quero saber o número de mols do NaCl, para eu poder fazer estequiometria, eu vou ter que dividir essa massa pela massa molar. Ele me dá que a massa molar do sódio é 23 e a massa molar do cloro é 35,5, bem aqui nessa tabelinha. Então, a massa molar do NaCl é de 23 mais 35,5, que dá 58,5, tá? Então, nosso número de mols vai ser a massa em gramas, então eu passei aqui 234 quilos para gramas, que é só multiplicar por 1000, divididos pela massa molar, que é 58,5. Esse número aqui, 234.000, divididos por 58,5, me dá o valor de 4.000 mols, tá? Então, eu tenho 4.000 mols de NaCl. Quando eu vou olhar a minha reação global, eu não escrevi NaCl de fato. Tipo, não está escrito aqui NaCl, mas eu consigo ver o Cl-. E a gente sabe que existe Na+ no meio. Então, nesse sistema, nessa global, é como se estivesse trabalhando com duas águas, tá? Porque cada água tem um OH+, e o OH-, tá? Então, eu estou trabalhando com duas águas. E dois NaCls, porque cada Cl- veio de um NaCl, tá? Então, por mais que eu não tenha escrito expressamente NaCl, eu sei que ele tem aqui no meio. E eu sei que ele vai ter o mesmo coeficiente do cloro, porque a quantidade de cloro que tem no NaCl é 1, tá? Então, a relação entre NaCl e Cl é de 1 para 1, tá bom? Então, o nosso número de mols do NaCl divididos pelo coeficiente estequiométrico dele, que vai ser 2, por causa dessa operação, tá? Porque o Cl- tem 2 aqui. Vai ser igual ao número de mols do cloro 2, tá? Do Cl2, divididos por 1, porque o cloro 2 ele só tem o coeficiente estequiométrico igual a 1, tá? Dado que tem essa relação, se a gente tivesse uma reação com 100% de rendimento, qual que seria o nosso número de mols do cloro? Seria o número de mols do sal, que é de 4.000 mols, divididos por 2, que é o coeficiente dele. Então, o nosso número de mols do cloro 2, se tivesse um rendimento de 100%, seria de 2.000 mols. Só que a gente não tem um rendimento de 100%, a gente tem um rendimento de 80%. Aí, meio que uma regra de 3. 2.000 para 100, x para 80%. Ou você simplesmente multiplica esse 2.000 por 80%. Na hora que a gente multiplica 2.000 por 80%, ou faz essa regra de 3, eu descubro que o número de mols do cloro gasoso é de 1.600 mols, tá bom? E assim a gente acaba a questão, né? A parte mais importante para a gente era da eletrólise,
E essa segunda parte é meio que o que veio junto, tá? Da questão. E é bom porque estequiometria está sempre muito ligada com várias outras matérias da química, principalmente com termoquímica, com a cinética, eletrólise e o equilíbrio, tá? Então é sempre bom dar uma revisada, beleza? Agora vamos para a próxima questão. Pronto. A última questão grande, tá? Antes das mais rapidinhas. Essa questão aqui vai ser uma questão de equilíbrio de solubilidade. Ela é um pouco extensa, mas o que ela pede é um pouco mais simples, tá? Ele te descreve lá um experimento chamado chuva de ouro, um golden shower, que é a recristalização à temperatura ambiente do iodeto de chumbo. O que ele está te dizendo aí? Nessa primeira frase, pode ser um pouco complicada. Que quando a gente precipita iodeto de chumbo, quando a gente torna ele sólido, ele é um sólido dourado, amarelo, tá? E acontece essa chuva de ouro porque você não forma um bloco de iodeto de chumbo sólido de uma vez só. Você vai formando várias partículas e elas vão caindo no seu meio aquoso, entendeu? Como se fosse uma chuva, tá? E ela cai porque sólidos são mais densos do que a água, beleza? Aí ele fala que a formação desse sal vem da mistura do nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, tá? Que eles dois vão reagir formando o iodeto de chumbo e o nitrato de potássio, tá? Aí ele fala que o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio são sais brancos solúveis em água e que o iodeto de chumbo é um sal amarelo intenso e pouco solúvel nessa temperatura de 25 graus Celsius, que é o 25 não. 25 graus Celsius, temperatura ambiente. Tá? Que é um sal amarelo intenso, pouco solúvel, que ele precipita como uma chuva dourada. Beleza? Aí depois ele vai falar que ele pega num laboratório e faz esse experimento. Só que ele faz esse experimento em 2 frascos. Os 2 frascos eles vão ter 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro do nitrato de chumbo e 100 ml de uma solução 0,2 mol por litro do iodeto de potássio. Tá? No primeiro frasco, além disso, ele adiciona 20 ml de água destilada, então água pura. E no segundo frasco, ele adiciona 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro do iodeto de sódio. Tá? E mostra uma tabela com a solubilidade do iodeto de chumbo e do nitrato de potássio, bem como a massa molar deles dois. Tá? Bom, aqui esse parágrafo foi cheio de informação. Talvez a gente não precise utilizar, talvez precise, entendeu? Aí a gente dá uma olhada rápida nas perguntas para ver se a gente vai precisar calcular alguma coisa, tá? Então a gente olha na A, indique se o procedimento favorece ou inibe. Para indicar favorecimento não precisa calcular. B, para separar o precipitado foi recomendado, utiliza filtração, seguida de uma lavagem. Tananana. Nesse caso, para obter maior quantidade, é recomendado água fria ou quente. Então, não precisa saber, não precisa fazer nenhum cálculo. É só para saber se na água fria ou na quente, qual que delas vai ser a melhor. Na C, encontre a constante do produto de solubilidade. Bom, essa aqui a gente vai ter que calcular. Só que a gente precisa calcular somente baseado na solubilidade. A gente não vai precisar saber a quantidade, número de mols, fazer uma estequiometria. Então, esses dados que a questão deu foram mais para enganar a gente, mais para tirar a nossa atenção, talvez deixar a gente um pouco mais nervoso, porque a gente não está usando eles, tá? Mas então não vai precisar se preocupar, beleza? Aí, seguindo com a leitura, responda os itens a seguir, considerando os dados do enunciado. Isso aqui era a pergunta mesmo. Aí ele dá aqui o equilíbrio de solubilidade do iodeto de chumbo, que é o PbI2, gerando Pb2+, e 2I-. Perfeito. Bom, vamos olhar a primeira questão. Indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. Então, quando a gente olha o segundo frasco, ele vai ter os reagentes mais o NaI, o iodeto de sódio. Tá? Bom, vamos pensar. A gente já tem esse equilíbrio
do iodeto de chumbo, porque a gente colocou os reagentes. Se colocou os reagentes, a gente vai formar a chuva de ouro, tá? Só que depois de ter adicionado os reagentes e ter formado a chuva de ouro, a gente colocou um outro sal, o NaI. O NaI, quando a gente coloca em água, ele vai liberar Na+, e o I-, tá? O I é o iodeto. E a gente tem que olhar. Quando a gente vê o equilíbrio de solubilidade do PbI2, né, do iodeto de chumbo, a gente percebe que nos produtos existe o iodeto também. Então, quando a gente coloca o sal, o iodeto de sódio, a gente está aumentando a concentração do iodeto no meio, a concentração de um dos produtos dessa solubilidade. Então, se a gente aumenta a concentração dos produtos, a gente vai ter que consumir para poder formar mais reagente e equilibrar de novo. Então, quando a gente faz o segundo frasco, o procedimento dele de adicionar um novo sal favorece a formação do sólido amarelo, porque esse sólido amarelo é o iodeto de chumbo. Então, quando a gente fala que favorece a formação desse sólido amarelo, a gente está querendo dizer que o equilíbrio ele é deslocado para a esquerda, para formar mais reagente, consumindo os produtos. E isso é o que acontece. Porque quando a gente coloca o sal, o iodeto de sódio, a gente aumenta a concentração do iodeto. Aumentou a concentração do iodeto, ele vai ter que ser consumido pelo efeito do íon comum, por conta de Le Chatelier, né, deslocamento de equilíbrio, a gente vai consumir esse iodeto e formar mais do reagente. E o nosso reagente é o iodeto de chumbo, que é um sólido amarelo, perfeito? Isso tudo acontece por conta do efeito do íon comum, que vai diminuir a solubilidade dele no meio, beleza? Adiante, na B, ele faz uma questão aqui, desnecessário. O que ele está perguntando na B? Para separar o precipitado da solução do primeiro frasco, então é o frasco puro, que tem os reagentes e a água destilada. Ele vai lá, ele faz uma filtração, ele lava o precipitado para tirar o KNO3 e depois esse precipitado ele é colocado para secar. Aí ele te pergunta, nesse caso, para obter maior quantidade do sal amarelo, né, do PbI2, é melhor você usar uma água fria ou uma água quente? Então, a gente tem que olhar. Bom, a gente pega o primeiro frasco, passa, né, depois que ele precipita, por uma filtração e joga água nesse filtrado para poder eliminar o nitrato de potássio. Tá? E essa água ele quer saber se ela vai ser fria ou quente. Né? Qual das duas vai ser melhor? A gente vai olhar aqui para a tabela de solubilidade. Olhando para a tabela de solubilidade, a gente percebe que a solubilidade do nitrato de potássio ela é bem grande. E ela é maior conforme a temperatura também for. Só que a solubilidade do iodeto de chumbo ela é muito pequena. Né? 0,4, 0,9, 3,1. Só que a gente percebe que na temperatura fria ela é muito, muito, muito pequena. É de 0,410 gramas por litro. Então, quando a gente está com o seco, né, a parte seca, ela tem o nosso sal amarelo e um sal que a gente não quer. Na hora de jogar água, parte desses sais vai se solubilizar na água, tá bom? A gente quer ter a maior quantidade do sal amarelo. Então, na hora que a gente colocar essa água, a gente vai querer uma temperatura que solubilize muito pouco desse sal amarelo para que a maior parte dele continue sólida, tá? Na hora que a gente for escolher a água, a gente vai ter que escolher uma água fria, porque essa água fria vai ter uma solubilidade muito pequena do nosso sal amarelo, tá? Então, se eu jogar água fria, uma parte muito pequena dele vai se solubilizar. E a gente vai ter o restante como o sólido amarelo, né, seco, depois que seca, né? E ele vai estar na maior quantidade possível. Porque se eu colocar uma água quente, ao invés de solubilizarem 0,41 gramas a cada litro, vai solubilizar 3,151 gramas a cada litro. Tá? Então a gente percebe que na água fria solubiliza muito menos. Se solubiliza muito menos, sobra mais do composto sólido. Perfeito? Por isso que a gente usa a água fria. Tá? Agora, para C,
ele pede para a gente encontrar a constante do produto de solubilidade a 32 graus Celsius. Então, ele me deu os valores de solubilidade. Então, a gente vai simplesmente calcular a constante a partir do valor de solubilidade. Só que tem que tomar cuidado, porque a solubilidade, para a gente colocar na tabela IME, para a gente colocar na fórmula da constante, a gente tem que jogar ela em mol por litro. E quando a gente olha a tabela, a unidade dessa solubilidade está em grama por litro. O volume está na mesma unidade, litro e litro. Só que a outra parte, na tabela está em massa, e na tabela IME precisa estar em mols. Para transformar massa em número de mols, basta dividir a massa pela massa molar, tá bom? E é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a solubilidade a 32 graus Celsius, dividir pela massa molar, que a gente vai ter a solubilidade em mol por litro. Perfeito? Foi o que eu coloquei aqui. A solubilidade do sal a 32 graus Celsius é de 0,922. A massa molar dele, ele fala que é de 461 gramas. Então, a gente vai dividir 0,922 por 461. Isso dá um valor de 0,002, tá? Como são 3 coisas depois da vírgula, isso vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, a gente tem a nossa solubilidade em mol por litro. A gente monta a tabela IME, iodeto de chumbo, gerando chumbo 2+, 2 iodetos menos, né? Assim como ele deu pra gente. Início meio equilíbrio. O nosso reagente é sólido, então a gente ignora ele. No início, a gente vai falar que não tinha nada nos nossos produtos. Vai reagir, né? S, que é a solubilidade, e 2S, né? Eu coloquei um S só para o chumbo, porque o coeficiente dele é 1. Coloquei 2 S para o iodeto, porque o coeficiente dele é 2, tá? Então, no nosso equilíbrio, a gente vai ter S e 2S, tá? Como ele está no equilíbrio, isso é a nossa concentração na situação do equilíbrio, que a gente vai poder jogar no valor da constante. KPS igual a concentração do chumbo elevado a 1, por causa do coeficiente, vezes concentração do iodeto elevado a 2, por conta do coeficiente. Então, o chumbo é S e o iodeto é 2S. Então, vai ter S vezes 2S ao quadrado. 2S ao quadrado é 4S ao quadrado, que multiplicado por S dá 4S ao cubo, tá bom? Então, o nosso KPS é igual a 4S ao cubo. Só que o valor do S, em mol por litro, a gente sabe que é de 2 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Então, o nosso KPS final vai ser 4 vezes a solubilidade, que é 2 vezes 10 elevado a menos 3, isso tudo ao cubo. 2 ao cubo é 8. 10 elevado a menos 3 ao cubo vai ser 3 vezes 10, vai ser 10 elevado a menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, como tem um menos na frente, então 10 elevado a menos 3 ao cubo é igual a 10 elevado a menos 9. 4 vezes 8 é 32, então nosso KPS é de 32 vezes 10 elevado a menos 9. Para deixar em notação científica, para ficar mais bonito, a gente vai passar um desses 10 que está dividindo, tá? Por conta do sinal negativo, para o 32. Então, a gente vai ter que o nosso KPS é de 3,2 vezes 10 elevado a menos 8. E aí a gente respondeu a nossa pergunta toda, tá? É um pouco extensa, bateu bastante com a teoria, né? A gente viu a questão do efeito do íon comum, que eu falei que poderia cair, né? Se fosse cair uma coisa teórica, geralmente é o efeito do íon comum, mas é um cenário um pouco mais tranquilo de trabalhar. Na B, ele vê essa questão da solubilidade, que trabalha um pouco mais com a solubilidade que a gente viu no primeiro semestre do que com o equilíbrio, tá? E a C é o tiro e pronto, calcule a constante, beleza? Aí agora, próximas questões, elas vão ser que nem essa C. Vai ser tiro e pronto, você só tem uma resposta e pá, acabou, beleza? Bom, cadê? Vai. Bom, essa questão é uma questão de eletrólise do processo de obtenção do alumínio a partir da bauxita, que é uma mistura de vários óxidos, tá? É uma produção a partir da eletrólise, só que é uma eletrólise ígnea, tá? Em que a gente usa, né,
o óxido de alumínio, que já está na bauxita, com a criolita, que é esse fluoreto de sódio alumínio. Tá? A criolita está aqui para diminuir o ponto de fusão do alumínio, né, do óxido de alumínio, e baratear o processo. Tá? Aí ele fala aqui que as paredes do recipiente ficam em contato com a mistura, funcionam como cátodo, e os cilindros de grafite como ânodo. Tá? Mas ele não pergunta muito sobre tipo, o cátodo e o ânodo em si, mas o que ocorre e onde. Tá? Na letra A, por exemplo, que ele fala, explicite qual semi-reação ocorre no ânodo e qual no cátodo. Na B, ele pede para falar a global balanceada e a variação do potencial do processo, né, o Ezinho final. E na C, ele pede qual que é a espontaneidade do processo, para justificar também. Beleza? Se você não soubesse que a criolita serve para diminuir o ponto de fusão, a gente poderia imaginar que é uma eletrólise ígnea em que há uma competição dos íons, né? Em que o Na+, dessa criolita, poderia competir com o alumínio e que o flúor poderia competir com o oxigênio. Tá, foi até que eu pensei primeiro, né, na hora que eu li. Descobri que a criolita era diminuir o ponto de ebulição fusão, quando eu pesquisei. Tá? Mas de qualquer forma, a gente pensa na tabela. Entre o oxigênio e o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, nunca que ele ia perder aquele elétron dele, oxidar. Né? Então, entre o oxigênio e o flúor, pela própria tabela de reatividade, quem reage é o oxigênio. E entre o alumínio e o sódio, por mais que o alumínio esteja junto da família 1A e 2A, a gente tem que lembrar que mesmo dentro desses grupos, que são muito grandes, existem preferências. E a família 1A é a família que está mais à esquerda do grupo da tabela periódica. Se ele está mais à esquerda da tabela periódica, ele vai ter a menor eletronegatividade. Então, entre o sódio e o alumínio, quem ganha para reduzir é o alumínio. Tudo bem? Então, feito esse adendo, a gente consegue seguir a questão como se fosse uma eletrólise ígnea do óxido de alumínio, que é o Al2O3. Tanto é que são esses que lhe dá a reação, tá bom? Então é um outro argumento para falar que a criolita não vai participar da reação, tá? Bom, sabendo que quem oxida é o oxigênio e quem reduz é o alumínio, vamos para as reações. No ânodo ocorre a oxidação. A oxidação do oxigênio, ele vai sair do oxigênio 2- por oxigênio 0, que vai ser o gás oxigênio. Né? Como é uma reação, uma eletrólise ígnea, todos os compostos reagentes vão estar no estado líquido, beleza? Aí, nosso oxigênio, né, na forma negativa, é o O2-. Né? A gente vai ter 2 O2- para gerar um gás oxigênio, que é um O2, liberando 4 elétrons, porque cada oxigênio vai liberar 2, beleza? Só que aqui a minha reação, até a reação que ele deu, né, na verdade, eu não preciso estar falando tanto a fundo. Mas eu gosto para vocês poderem, né, entender, porque nem sempre a reação, né, nem sempre o exercício pode dar essa reação, beleza? Então, eu só peguei a reação que ele deu nos dados e inverti. Por que eu inverti? Porque a reação que ele me deu é uma reação de redução. Porque aqui o alumínio está ganhando elétrons e o oxigênio também. A gente tem que lembrar, sempre que o elétron estiver no reagente, é uma reação de redução. Beleza? Então, como o oxigênio ele oxida no ânodo, a gente tem que inverter essa reação. E quando a gente inverte essa reação, a gente também inverte o potencial, o sinal dele. Né? Então, a nossa reação de oxidação ela vai ter um potencial de menos 1,23 volts. E agora a nossa redução vai ter um potencial igual ao da tabela que ele deu. E a reação também. Um alumínio 3+, recebendo 3 elétrons, virando alumínio sólido, com um potencial igual a menos 1,66 volts. Tá? Não consigo falar 66. Essa aqui é a nossa resposta A, né? É a reação do ânodo, reação do cátodo. Agora, na B, ele pede a equação global e o potencial final. Como aqui existe uma relação entre a quantidade de
oxigênio e de alumínio, a gente consegue tirar pelo número de elétrons, tá? Eu tenho 4 elétrons no ânodo e 3 no cátodo. Como eles são seguidos, né, o 3 vem antes do 4, eles são primos entre si. Então, para a gente tirar o MMC, a gente vai ter que multiplicar um pelo outro, tá? Então, onde tem o 4, eu vou multiplicar por 3. Onde tem o 3, eu vou multiplicar por 4, tá? Porque aí a gente vai ter 3 vezes 4 aqui em cima, que vai dar 12 elétrons, e embaixo a gente vai ter 4 vezes 3, que também dá 12 elétrons. Aí eles cortam, perfeito? E até uma relação, né? Porque o alumínio, no próprio óxido, né, são 2 alumínios para cada 3 oxigênios. Eu estou multiplicando o oxigênio por 3 e estou multiplicando o alumínio por 4, que nada mais é do que 2 vezes 2, tá? Porque já existiam 2 oxigênios aqui na frente, tá? Aí, beleza. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes a reação do ânodo e 4 vezes a reação do cátodo. No final, quando a gente faz isso e soma, a gente vai ter 4 alumínios mais 3 vezes 2, 6 oxigênios, dando 4 alumínios sólidos e 3 O2. Beleza? Só que, como é uma reação ígnea, o composto está líquido. Eu não vou ter alumínio e oxigênio necessariamente solto, né? Quando a gente vai representar uma reação, né, de uma eletrólise ígnea, a gente junta esses íons, porque a gente está falando, quando a gente junta, que a gente está reagindo com o sólido que está no estado líquido. Então, eu vou juntar esse alumínio com esse oxigênio, um está com 4, outro está com 6. Eu consigo colocar o 2 em evidência, aí eu vou ter 2 alumínios e 3 oxigênios, que é a proporção certinha do óxido, o Al2O3, tá? 2 alumínios, 3 óxidos, vezes 2, tá? Então, 2 óxidos de alumínio, gerando 4 alumínios e 3 gás oxigênios. Essa é a eletrólise ígnea do nosso óxido, tá bom? Por mais que realmente o que ocorra, né, é a reação separada dos íons, beleza? E o nosso potencial, como eu somei as reações, vai ser a soma dos potenciais das semi-reações, tá? Então, vai ser menos 1,23 mais menos 1,66. Então, isso ao todo, né, vai dar menos 2,89 volts, tá? Tem que lembrar que potencial, a gente só mexe no sinal. A gente pode multiplicar por infinito a reação. A gente não vai mexer no potencial. O potencial continua sendo o mesmo, tá? A gente só vai mexer no potencial quando a gente inverter, que aí a gente inverte o sinal também. Beleza? Aí a gente respondeu a B. Deu a equação equilibrada e o potencial. Agora, quando ele pergunta sobre a espontaneidade, como é um potencial negativo, vai ser uma reação não espontânea, tá? Como é uma eletrólise, a gente sabe que eletrólise elas já são não espontâneas. Então, tá tudo certo, né? Aí a justificativa, para você não falar que eletrólises são não espontâneas, né? Que seria uma resposta grosseira, você responde, tipo, deu um potencial negativo, então é uma reação não espontânea por isso, tá? E é característico das eletrólises. Perfeito? Isso é uma questão mais direta, né? Uma eletrólise ígnea, que é um pouco diferente de aparecer, beleza? Porque é um pouco mais fácil, né? Porque a gente já sabe quais são os reagentes, então não tem muito daquela parte de escolher qual íon que vai reagir, beleza? Seguindo para a última questão, mais direta do que ela é impossível, tá? Mentira, sempre é. Ele fala aqui, um inconveniente no processo de extração do petróleo é a precipitação do sulfato de bário. Ele é um sólido branco, insolúvel, tá? Que é utilizado para fazer contraste, eu acho que é tomografia, ressonância magnética, raio-x, não sei. Um dos 3 exames, não lembro agora. Tá? Que foi até uma questão do Enem que caiu uns anos atrás, beleza? Aí ele fala aqui, né, ele justifica o que eu acabei de falar, que a precipitação, né, a tubulação, se dá a baixa solubilidade desse sal, que tem um produto de solubilidade, então uma constante, de 10 elevado a menos 10. Eu falo para vocês sempre que a constante não tem unidade, porque não tem. Então quando a pessoa coloca é porque está errado. Mas
Se o cara colocou, você não vai reclamar com ele, né? A gente só aceita e vida que segue. Aí ele fala, admita um experimento no qual foi obtido o sulfato de bário a partir da reação entre o cloreto de bário e o ácido sulfúrico. Apresente a equação química completa e balanceada, que ele acabou de falar, e calcule a solubilidade desse sal em mol por litro numa solução saturada a 25 graus Celsius. Tá bom? Então, ele está pedindo duas coisas. A equação balanceada e a solubilidade. A equação balanceada é a parte do pita, que a gente só vai juntar os reagentes e fazer uma estequiometria. Tá? É uma dupla troca, então é mais olhar a quantidade entre eles e colocar os coeficientes. A segunda parte é da minha frente, que é calcular a solubilidade. Como ele está pedindo uma solução saturada, ele está pedindo aquela solução máxima, que a gente determina a partir do valor da constante. Tá bom? Então, inicialmente, ele reage o cloreto de bário, que é o BaCl2, com o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, para formar sulfato de bário. Então, o bário vai trocar com o hidrogênio e o cloro com o enxofre, tá? Com SO4. Então, o H2SO4 vai virar BaSO4 e o BaCl2 vai virar HCl. Como a gente tem 2 hidrogênios e 2 cloros, a gente coloca um 2 na frente do HCl e fica tudo balanceado, tá bom? Aí nessa reação, tem que sempre colocar o estado das coisas. Eu coloquei o BaSO4 aquoso porque geralmente essa reação, quando se dá, ela tem várias formas de você escrever, né? Você pode colocar o BaSO4 aquoso, se tiver pouca quantidade de reagente. Você pode colocar ele sólido, se tiver muita quantidade. Você poderia reagir somente o bário e o sulfato, tá? Até na hora que eu conferi o gabarito oficial, tinham essas 3 opções, tá? E eu preferi colocar o aquoso, tá? Mas como ele fala que é um composto sólido, né, que tem uma solubilidade baixa, talvez seja mais interessante colocar ele sólido, que aí você já coloca a situação final, tudo bem? Mas não tem problema em colocar aquoso, beleza? Aí tudo bem, eu acho que até uma das regras para dupla troca é a formação de gases compostos mais fracos, né, e sólidos, tá? Então talvez seja até melhor colocar aqui, ao invés de aquoso, como sólido, beleza? Aí tá, esse composto, que inicialmente ele é aquoso porque tinham poucos dele, né, na reação, ele vai se precipitar quando a gente atinge o máximo de solubilidade. E a gente calcula isso a partir da tabela IME, quando a gente coloca, né, o valor da constante de solubilidade. Então, colocando a reação do produto de solubilidade, a gente vai ter o nosso bário, o sulfato de bário sólido, liberando bário 2+, e sulfato 2-, tá? O nosso reagente é sólido, então não importa pra gente. No início não tinha nada dos produtos, né, o bário ou o sulfato. No meio, como é uma solução saturada, vai reagir S, que é o máximo. Então vai ter o S do sulfato, do bário, e o S do sulfato. Como cada um tem o coeficiente 1, então vai ser somente um S e um S, tá? Que vai estar no equilíbrio. Então, as nossas concentrações no equilíbrio são S e S. Como está no equilíbrio, a gente pode jogar no valor da constante. A nossa constante é a constante do bário elevado a 1, vezes a constante sulfato elevado a 1, por conta dos coeficientes. Como o bário e sulfato é S, então vai ser S vezes S, que dá, né, S ao quadrado, beleza? E esse S ao quadrado, ele tem que ser igual ao valor da constante, que é de 10 elevado a menos 10. Colocando a raiz dos dois lados, raiz quadrada, para poder sumir com esse S ao quadrado, a gente vai ter que raiz quadrada de S ao quadrado é S. E raiz quadrada de 10 elevado a menos 10 é como se a gente estivesse dividindo por 2 esse expoente. Então, menos 10 divididos por 2 é menos 5. Então, a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10 é igual a 10 elevado a menos 5. Como a gente está trabalhando com constante de equilíbrio, essa solubilidade ela é dada em mol por litro, que é o quanto que ele quer. Então, a nossa resposta é essa. Solubilidade do sal em mol por litro a 25 graus Celsius, uma solução saturada,
é de 10 elevado a menos 5 mols por litro. Perfeito? Com isso a gente acaba a nossa aula, a gente termina o nosso bloco de teorias e exercícios do segundo semestre, e semana que vem já começa as revisões, tá? Aí eu vou pegar as matérias do primeiro semestre, as matérias que caem mais, fazer bastante exercício, e a partir dele a gente lembra a teoria, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica de alguma matéria do primeiro semestre, ou algum tipo de exercício, preencham naquele forms que eu mandei, né? Que eu postei no grupo no Facebook e vou continuar reenviando várias vezes para vocês poderem responder se quiserem. Porque aí com ele eu consigo saber onde eu foco mais, né? Porque, tipo, por exemplo, soluções, propriedades coligativas não cai tanto. Então eu penso que talvez eu não precise me alongar tanto. Mas se vocês tiverem muita dúvida nisso, aí eu posso me alongar um pouco mais, tá? Porque revisão é um pouco mais flexível para o que vocês precisam, beleza? Aí vocês podem também, se não quiserem responder o forms, podem me mandar mensagem diretamente, mandar mensagem para alguém da coordenação, que não tem o menor problema, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos. Beijos.